Bem-vindos ao Jardim da Luz. Gente, essa leitura veio tão bonitinha. São 3 coisas que você achou que não dariam mais certo, que não tinha mais jeito, e aqui mostra acontecendo, ficando bonitinho. Ou 3 coisas das quais você já estava assim: "Ai, meu Deus, não aguento mais lutar por isso". E, eh, coisas, pessoas, né. E aí, como é que isso se desenrola de uma maneira mais iluminada, assim, tá bom? Aí veja qual carta coração que desperta a sua curiosidade. O tempo está marcado lá embaixo. As leituras mais espirituais canalizadas, você pode assistir o vídeo todo, veja o que a sua intuição, sua curiosidade pedir. A leitura coletiva, você faz as adaptações necessárias de gênero, de situação. No seu detalhe é a particular. Daí eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva, deixa seu like, que é um agradecimento muito importante para o criador de conteúdo. Obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo no seu coração. Número 1. O pulso da mãe natureza. Vá mais devagar, sinta a natureza. Respirar, gente, botar o pé no chão, se acalmar. Mas vamos ver com relação a que situação que tá pedindo aqui. Roda da fortuna, cavaleiro de espadas, rainha de copas e 6 de ouros. Tem alguém muito rapidamente vindo se comunicar com você, tem algo aí que uma notícia chegando, uma pessoa trazendo alguma comunicação, tá? E vai ser de repente, vai ser inesperado, e você tem uma relação de dar e receber, tem uma generosidade, tem bastante afeto nessa situação. Pode ser familiar, pode ser romântico, pode ser várias coisas, né? A gente vai explorar melhor, tá? Mas a roda da fortuna com o cavaleiro de espadas fala de algo que te pega totalmente de surpresa. E aí, essa carta do ritmo da terra tá pedindo para você assim: você recebeu uma mensagem inesperada no WhatsApp, no Instagram, ou você deu de cara com alguém que você não esperava encontrar num lugar? Você não precisa ter respostas imediatamente. Respira, sabe? Às vezes as pessoas são muito, né, manda mensagem no WhatsApp, aí tem que responder imediatamente e às vezes até você tem aquele negócio do azulzinho, do cinza, eu não tenho visualização já por isso, né? E mais respostas que a gente pode dar para as pessoas. Vou pensar, amanhã eu te retorno. Ah, que legal ver você, mas a gente pode conversar amanhã, hoje estou ocupado, sabe assim? Se permitir voltar para dentro, respirar, lidar com essa surpresa. Não reagir, né? Se sentir. E a gente está falando aqui de uma vitória, olha só. Uma vitória. Com relação a alguém que alguém alguém que não te escolhia vai te escolher. E quando essa notícia chegar, vai ter assim uma surpresa, sabe? Alguém se elevou, tá? Alguém da sua família ou enfim, alguém que faz parte da sua vida. Podemos estar falando de relacionamento romântico também, tá? Mas pode ser um familiar aqui. Alguém que não levava as coisas a sério,
que não escolhia, agora escolhendo, com muita coragem, finalmente, assim, essa pessoa trazendo o quê? Integridade e presença, sabe? É uma grande vitória para você, essa outra pessoa, finalmente ter uma postura aí de integridade, de coragem. O que mais a gente pode saber aqui para de repente identificar melhor, né? Que situação é essa? Que tipo de relação é essa? De novo, gente, cavaleiro de espadas, 10 de paus, 2 de espadas e 5 de paus. Estamos falando de alguém que é como se a pessoa tivesse dois momentos. A hora que viu já foi, muita impulsividade, faz as coisas sem pensar, e aí tem consequências ruins. Ou a pessoa está totalmente paralisada, é um negócio assim, é uma montanha russa conviver com essa pessoa aqui, né? Só que quando ela se paralisa, também tem consequência ruim. Então, ou a pessoa tá a 1000 por hora, tacando fogo no mundo, e aí tem consequência, ou a pessoa está completamente paralisada na inação, e aí também sobra para os outros resolverem, né? Quer dizer, pelo menos foi até então era assim que estava acontecendo, tá? Que eu perguntei como é que a gente identifica, né? De quem que a gente está falando. Aí veja quem tem aí na sua vida que tem essa dualidade, essa coisa meio, né? Ai, tem alguém aí que já tá pensando. Eu tenho certeza que alguém tá me escutando e pensando, é bipolar. Gente, calma, é uma leitura de tarô, tá? Embora eu trabalhe com saúde mental, aqui não é o lugar para isso. Tem muita gente que é instável simplesmente por questões emocionais. O transtorno bipolar é físico, metabólico, neurológico, é um negócio extremamente complexo. Nem todo mundo que é inconstante, nem todo mundo que é de lua tem uma doença, tá? Mas enfim, sim, pode ser o caso, né? Mas é uma pessoa imprevisível, inconstante, que andou dando bastante trabalho, tá? E aí, assim, as consequências dessa instabilidade, desses altos e baixos bem extremos dessa pessoa, custaram caro para ele ou para ela, tá? A pessoa sentiu. Então, caso você esteja na dúvida, né? Será que a pessoa sentiu mesmo? Essa consequência doeu mesmo nele ou nela? O suficiente? A leitura está mostrando que sim, que doeu o suficiente aí as consequências. E isso levou a pessoa para fazer um processo do eremita, que é muito importante, de autoconsciência, de crescimento. O eremita é assim, nossa, finalmente a pessoa decidiu pensar na vida. E, e aí o As de Ouros mostra pra gente assim, que a pessoa resolvendo agir, só que agora de uma maneira, Pajem de Ouros, perdão. Agora a pessoa, né, antes ela agia, ou ela agia de uma maneira destemperada, ou ela não fazia absolutamente nada. Com o Pajem de Ouros, me mostra o quê? Essa pessoa aprendendo a agir de uma maneira lenta, cautelosa, com mais persistência, com mais resiliência. E aí, essa coisa de ficar deixando sujeira para os outros limparem, ficar deixando tudo para trás para os outros, a pessoa percebe que isso, o quanto isso é tóxico, que não dá mais.
Aqui a gente tem alguém que é impulsivo, que está pela primeira vez, talvez na vida, encontrando um equilíbrio. Não tem maldade, não tem perversidade aqui. Aqui o que que a gente tem? Uma pessoa desgovernada. E essa pessoa encontrando, e para muitos de fato a gente está falando que alguém achou o tratamento psiquiátrico, psicológico correto, tudo bem, não tem problema, tá? Mas a leitura não é sobre isso. Tem um monte de gente desgovernada aí no mundo que realmente é porque a pessoa é infantil, né? Então, o que quer que seja, a motivação que seja, o que que interessa para você? Que essa pessoa está aprendendo como ele ou ela funciona, está aprendendo que ser uma pessoa fora de controle tem consequências muito ruins, entendendo a dimensão dessas consequências e se cansando, né? A pessoa vai, quebra a cara, quebra a cara, quebra a cara, né? Até onde vai? Que hora que cansa, sabe? Então, essa hora chegando aqui. Muito legal, tá, gente? Muito bom isso aqui. Aí eu vou pedir um conselho, como lidar. Gente, o homem do ovo tá passando aqui. O microfone novo promete filtrar barulho. Vocês me contam se vocês ouviram o homem do ovo? Conselho para você. O eremita, as de ouros, 7 de copas, 8 de copas. Olha, fica na sua. Fica na sua. Você entra como alguém que fez também o seu próprio processo de eremita, né? Então, essa confusão toda, talvez, tenha te afetado tanto que você também acabou indo para dentro, esse processo de se isolar para entender melhor as coisas, para crescer e tal. E assim, e tá certo mesmo, sabe? Porque o que eu entendo muito aqui é que depende dele ou dela, não depende de você. É muito importante você entender isso. O que que é possível você fazer, né? Você fala para a pessoa, olha, tô aqui para você, tô aqui do seu lado, posso segurar na sua mão, você dizer para a pessoa, né? Eu escolho te apoiar, eu escolho ter paciência, eu escolho, né? Né, depende da situação, se convém e tal. Só que assim, é, é a pessoa que tem que fazer. E é muito importante que você entenda isso, que por mais que você apoie, por mais que a gente segure, né? Você segura na mão, só que os passos é o outro que tem que dar. Você não tem como caminhar por essa pessoa, tá? Então, se for um familiar, se for um cônjuge, se for alguém que você ama, sabe assim, olha, tô do seu lado enquanto você faz o processo, só que o processo é seu. E é isso, tá? É, mas, gente, você apoiar a pessoa já é tanto, né? E assim, é seu livre-arbítrio também. Então, você também se acalmar, você também olhar para dentro, você se cuidar, né? Então, assim, não tenho como dar para o outro se eu tiver vazio. E aqui parece que a coisa é meio tensa, né? Meio séria, tá certo? Então, para você olhar para si mesmo, para si mesma também, se cuidar. Não adianta a gente se acabar pelo outro, sendo que é o outro que tem que fazer.
né? Cegonha, nuvens, livro, e a âncora. Então, o que é de novidade aqui? Que essa pessoa está substituindo o caos mental, o descontrole por conhecimento. Autoconhecimento, conhecimento sobre, de fato, um quadro psiquiátrico para alguns, conhecimento sobre como ser um adulto funcional, porque isso é coisa que a gente aprende também, às vezes, né? Sabe, a pessoa se educando com relação à saúde mental, com relação a como é que as coisas funcionam, entendendo o que funciona para ele ou para ela, o que tira essa pessoa do caos. É através de conhecimento mesmo que a pessoa vai aprender a se organizar, a funcionar. E essa mudança vem para ficar. Essa mudança, ela é real. Então, essa leitura conta isso para você. Essa pessoa, talvez essa carta, né, de sentir o ritmo da terra, de vir para a realidade, estivesse o tempo todo falando que a pessoa está conseguindo fazer isso, né, plantar os pezinhos no chão e sair daquele ciclo caótico de tudo ou nada, de sem freio ou paralisado e tal, tá? E aí, assim, desvenda-se o mistério, né, de como fazer essa pessoa funcionar e essa mudança vem para ficar. E essa é a leitura número 1. Na sua energia, no seu detalhe, é a leitura particular, sou terapeuta também. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, que é muito importante esse agradecimento. Um beijo no seu coração. Número 2, relacionamentos kármicos. Eita! Bora, né? Relacionamento kármico é doloroso, hein? Familiares e romance, que quer que seja aí, vamos ver do que a gente tá falando. E aqui ele traz uma questão assim, do quanto o relacionamento kármico traz ao mesmo tempo de drama, conflito, dificuldade, crescimento, beleza e luz. Se você se encontra nessa encarnação com uma alma com quem você tem muita história, muita bagagem, a intensidade ela pode ser até meio insuportável, meio desconcertante, por bem e por mal, porque a gente também teve experiências muito ruins com essas almas aqui no planeta Terra, é assim, né? Então a gente está falando, vamos falar aqui de alguém com quem a coisa não tá fácil. 3 de ouros, parceria, a torre, olha lá o drama. 2 de espadas, rei de ouros. Então aqui começa uma parceria. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para funcionar, só que terminou em catástrofe, terminou em tragédia. E aí todo mundo paralisou. Nossa, para, não. Isso aqui é o caos, isso aqui é muito, meu Deus. E estamos falando de alguém que entra aqui no arquétipo do rei de ouros, independente de gênero. O rei de ouros é alguém muito focado em trabalho, com uma vibe provedora, uma pessoa mais séria. E o rei de ouros vai falar de uma pessoa já de uma certa idade, tá? Então, não é um adolescente, não é uma criança, aqui a gente tá falando de adultos mesmo.
sacerdotisa, rainha de espadas, 8 de ouros e pajem de ouros. Bom, então esse caos aqui é entre alguém que vem na vibe do rei de ouros e uma outra pessoa, provavelmente você, mas tem, sei lá, 10% das pessoas aqui no canal se identificam com o masculino, tá? Mas a maior parte de vocês vai ser essa outra criatura aqui do rolê, que é sacerdotisa com rainha de espadas. Uma pessoa que está mais num feminino, mas é um feminino muito intelectualizado, um feminino bem espiritual. E algo acontece aqui, o caos acontece, tem uma ruptura, algo doloroso, traumático, de uma parceria que tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Então aqui a gente pode estar falando sim de coisa romântica, também podemos estar falando de projeto, estudos e familiares, pode ser várias coisas aqui, tá? Mas enfim, E aí assim, enquanto essa paralisação, esse afastamento acontece, e às vezes a pessoa está sem se falar e mora dentro da mesma casa, né? Mas aqui tem um afastamento, tá? De algum tipo. Todo mundo vai cuidar da vida profissional, não sei o que, isso aqui é muito, não dou conta, esse negócio é muito intenso, e é intenso, tanto bom quanto, sabe, aquelas grandes paixões, mas cheio de drama, às vezes é relação familiar também, né? Que tem aquela admiração, nossa, a pessoa tem uma loucura pelo irmão, pela irmã, mas também não para de brigar, sabe? Qualquer coisa assim. E assim, e aí todo mundo suspende, né? Falando, nossa, para, não dou conta. E cada um vai cuidar da sua vida profissional, cada um vai ficar no seu canto ali, cuidando de estudo, de profissão, vai pôr a cabeça no material, porque não dá conta de lidar com esse negócio. E aí aqui, com esse pajem de ouros, me parece que essa relação vai ser revisitada, haverá um reencontro entre essas duas pessoas que eu descrevi, tá? E aí, que história é essa, né? Qual é o rolê? Tá. 7 de paus, a lua, sacerdotisa e o papa. Minha Nossa Senhora, olha aqui, gente. Enquanto vocês estavam em suspenso, em paralisação, não necessariamente as pessoas estavam de mal, mas elas estavam paralisadas, né? Alguns estavam de mal mesmo, não, nem todos, tá? Aqui houve um movimento de crescimento espiritual para ambos. Ambos, ou um dos dois. Eu acho que aqui, assim, porque a pessoa que provavelmente é você, já tinha vindo como sacerdotisa e se manteve como sacerdotisa. Então, esse movimento de grande espiritualização, de grande crescimento, imagino que seja aquele rei de ouros, que se transformou aqui, gente, cresceu muito, 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 e agora essas duas pessoas estão assim equivalentes, estão no mesmo nível. Antes elas entendo que não eram equivalentes, agora elas são. Então uma outra conversa, é um outro nível de interação, é um outro nível de entendimento. Alguém fez um processo aqui
uma batalha interior aqui, uma batalha espiritual. Olha ele aqui, ó, Rei de Ouros de novo. Caraca, hein? O tarô, gente, o tarô não é de brincadeira não, né? Cavaleiro de Espadas. Gente, tarô não tá para brincadeira, né? Voltou aqui o Rei de Ouros, certo? Então, assim, uma batalha interna espiritual em busca do que é certo. E aí, esse Rei de Ouros volta para sua vida com uma oferta de afeto, uma oferta de carinho. E é rápido, e essa pessoa vai te procurar, sabe? Ou essa pessoa, se for um familiar, por exemplo, é mais fácil, né? A pessoa espera um evento familiar acontecer, tal, vai te encontrar e te oferecer um afeto, assim. Não necessariamente um pedido de desculpas, porque eu sinto que aqui a gente tem uma pessoa orgulhosa. Estou sentindo uma vibe de pessoa orgulhosa, né? E se foi romântico, aí é uma oferta de amor mesmo, tá? Que interessante, hein? Eu sinto uma vibe muito paternal, tá? Desse Rei de Ouros. O que não necessariamente exclui coisa romântica, mas eu sinto uma vibe muito masculina, cuidadora, paternal, e finalmente essa pessoa conseguiu se equilibrar e de fato entrar nesse papel de ou provedor ou cuidador. E inclusive a gente pode estar falando de uma mulher que entra nessa energia, né? Tudo bem. Veja a sua situação, leitura coletiva, né, gente? Então, assim, a mudança veio para ficar, tá? A pessoa realmente cresceu, não é mais a mesma pessoa. Vai te procurar, te mandar uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, de alguma forma essa pessoa vai te abordar. Num primeiro momento, o que será oferecido? Amizade, lealdade, preocupação com seu bem-estar, qualquer coisa assim. E aí depois, se você corresponder, e dependendo do tipo de vínculo que a gente está falando, isso pode progredir para uma coisa muito mais profunda, muito mais interessante, dependendo da sua vontade, né? Porque pode ser que você não esteja mais interessado, interessada, mas é que aqui a leitura deixa claro o seguinte: é um relacionamento kármico, é um relacionamento que tem vidas passadas, vidas passadas, vidas passadas, sabe? Então, mesmo que você queira manter só a amizade, manter só fazer as pazes, sem, né? Gente, fazer as pazes não é chamar para dormir na sua cama, fazer as pazes não é botar para dentro da sua casa. Então, mesmo que você só queira fazer as pazes, ficar tudo bem, todo mundo coloca a bandeirinha branca na janela e encerrar por aí, já tem um movimento de harmonização do seu campo energético, espiritual, tem uma resolução dessa história kármica. A partir desse ficar tudo bem já é suficiente. A gente não precisa viver uma história de amor, a gente não precisa trazer aquele familiar de volta para dentro da nossa casa para resolver o karma. Aqui é sobre limpar esse karma e ficar tudo em paz entre você e essa alma, vocês se liberarem de dívidas kármicas, ok? Aí, para quem tem interesse em sim, não quero só me entender, eu quero dar seguimento, eu quero aprofundar, eu quero trazer a pessoa direto de volta para minha vida.
também será possível, também tem coisas muito bonitas ainda para acontecer. Aí, a sua situação é única, a leitura é coletiva, então se adapte e veja o que é melhor para você, o que se aplica, tá bom? Então essa foi a leitura número 2. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, seu terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like. Um beijo no seu coração. Número 3, o coração cósmico. Essa carta fala de você não esperar domingo, que é o dia de ir para a missa, para o centro espírita, para sei lá o quê, e aí você faz a sua oração. Não, é toda hora, todo dia, você se conectando com algo de mais elevado, de algo mais bonito. É isso fazer parte da sua vida, isso fazer parte do seu todo momento, você simplesmente, toda hora que você lembrar, se conectar, ser uma pessoa conectada. Aí veja, né, quais as suas crenças e tal, mas enfim, ser uma pessoa conectada. Pajem de paus, 3 de espadas, 2 de espadas e... meu Deus, me deu branco. Mas essa carta do destino, né? Olha, então, assim, tá falando aqui de uma dor afetiva muito grande que chegou a te paralisar. Só que tem um elemento de destino nisso, tá? Então, mas engraçado, eu não tô sentindo que necessariamente é romântico. Deixa eu pegar mais informação aqui. Porque às vezes o nosso coraçãozinho dói quando alguma coisa não dá certo. Nem sempre a gente tá falando de amor, né? Ó, é que eu intuí mesmo, Rainha de Ouros, algum projeto, sabe? Eu acho. 9 de paus. 9 de copas. E o imperador. Tem algum projeto seu, algum sonho de trabalho para alguns estudos, alguma coisa assim, que está demorando mais do que você queria, que está demandando mais esforço do que você esperava. E isso tem te deixado muito triste. Então, aqui, por exemplo, né, alguém que, achei que já fosse terminar esse curso, peguei um monte de DP, ou assim, fiz esse monte de produto, montei a minha loja online e nada acontece, qualquer coisa assim, né? Fui lá fazer uma nova qualificação, fiz um curso para ver se eu ia ser promovido e, né, escrevi um livro, ninguém quis ler, ninguém deu bola, qualquer coisa assim. E aí você ficou tão tristinho, tá tão cansado disso daí, embora seja importante, seja o seu bebê, que você parou, sabe? Nossa, chega, não vou mais mexer nisso aqui, cansei, enchi, chega desse sonho, né? Não, artesanato não é para mim, não dá certo, esse curso não é para mim, né? Não necessariamente você desistiu, mas você tá com o saco muito cheio e você tá muito triste. Mas aqui tá falando assim, cara, isso tá predestinado a dar certo. Tá estabelecido que de alguma forma, em algum momento, isso vai dar certo, isso vai funcionar. Você ainda vai ter muitas alegrias com esse projeto, com essa sua ambição, tá?
Tá doendo, tá demorando, tal, mas assim, em algum momento isso vai dar muito certo. Tem até uma vibes de intervenção divina aqui, tá? Você tá bem tristinho, tristinha, né, com isso. Estamos vendo aqui. Vou tirar só a rainha de paus, tá? Que apareceu. Então né? Você criou, você imaginou, você concebeu, você foi lá. Rei de ouros. Interessante. 4 de copas e justiça. Ajuda está chegando, tá? Alguém vai se interessar aí. Tem muita gente que não se interessou, que não prestou atenção, que fez pouco caso. Mas tem alguém que vai olhar e vai entender a sua ideia, vai dar valor para a sua ideia. Então, basta uma pessoa às vezes, né, gente? Você fica lá oferecendo um negócio, ninguém dá bola. Você faz propaganda, ninguém dá bola. Mas aí, de repente, a pessoa certa bate o olho naquilo e fala: vou te ajudar, vou investir nesse negócio, vou contratar seu serviço, falar bem para todo mundo. E aí a justiça vai ser feita. Então não desista. Você tem que chegar na pessoa certa. Qual é a pessoa certa? Olha com o sol aqui. Gente, que legal. Olha, então é assim, tá? Você aí, com toda a sua criatividade, proatividade, o coraçãozinho partido, uma sensação de fracasso, de abandono. Aí, a pessoa certa vai bater o olho nesse negócio e vai falar: Mano do céu, que incrível isso daqui. Enquanto que as pessoas que não deram bola, que fizeram pouco caso, que não se interessaram, elas vão simplesmente desaparecer da sua vida, tipo, vai perder importância. Quando você achar a pessoa certa, você vai esquecer todo mundo que não deu bola. E aí a justiça aparece aqui com o 3 de copas, que é uma carta de comemoração, de celebração, pessoas juntas, né? Comemoração coletiva, celebração coletiva. Então, isso aí que você faz vai ser muito comemorado, vai ser celebrado, vai trazer alegria para alguém, para as pessoas certas. Nem todo mundo curte, nem todo mundo acha interessante, nem todo mundo vai querer. E tudo bem. O que você precisa é acreditar que a pessoa certa para o seu serviço, para o seu produto, para a sua ideia, tá no mundo lá fora. Que às vezes a gente tem que mostrar para um monte de gente, né? E ter paciência, resiliência. Mas o seu cliente, sócio, parceiro, tá aí no mundo, tá te esperando. Vamos pegar aqui o baralho cigano, a mulher, a torre, estrelas e pássaros. Você aparecendo aqui na carta da mulher, independente do seu gênero, vamos pensar a mulher, a geradora da vida. Então você teve uma ideia aí, um projeto, um sei lá o que você colocou no mundo. E assim, a estrutura acontecendo, a estrutura chegando, né? Como eu falei, a parceria certa, achar a pessoa certa. De repente você tem uma ideia de como divulgar isso, sabe? Estruturar esse negócio direitinho vai acontecer. Então, de repente, você não está entendendo muito bem como é que
faz divulgação online, e aí a sua ficha vai cair, você tem uma sacada. Você não está entendendo muito bem para quem mostrar, quem é seu público, e aí de repente, ah, nossa, por que que eu não pensei em ir até aquela pessoa ainda, tal. Isso vai acontecer, porque a sua ideia, o seu projeto é sim muito interessante. Embora não, né, gente, não dá para agradar todo mundo, não dá para a gente ter o produto, o serviço, a obra de arte que é para 100% da população. Então, tem esse processo mesmo, de onde que está meu público. E aí a coisa você vai achar quem lute por você junto com isso. Você vai ter aí os seus clientes, seus fãs, sabe, adapte para a sua situação. E isso é uma grande realização de sonho e também cura, porque você está tristinho, né? Que a coisa está demorando. Então, vai para as pessoas certas e aí você vai ter sim pessoas que gostam muito do seu trabalho, do que você tem a oferecer. Vai fazer bem para as pessoas consumir o seu produto ou o seu serviço. É uma coisa que bota luz no mundo, sabe? Isso que você faz. Por isso que, inclusive, sinto muito um tem uma intervenção divina. A espiritualidade quer que isso daí dê certo, tá? Eles querem que você não desista. Você vai achar o jeito certo e as pessoas certas, sim. E a estrutura certa. E de repente, com essa carta da torre, a torre do baralho cigano, ela fala de estrutura, tá? Não sei, talvez pensar um pouco em como que você pode estruturar melhor o seu serviço, também, de repente, dar uma repensada nessa questão de estrutura para quem isso se aplica, tá? Se você pode estruturar melhor o seu serviço ou o seu produto de alguma maneira, assim. Enfim, veja aí o que que cabe na sua situação, tá bom? Mas vem aí muito sucesso, muita cura e você vai ter os seus fãs, os seus clientes, sim, porque você merece. Muito bem, essa foi a leitura número 3. Faça as adaptações necessárias, que é a leitura coletiva, na sua energia. Seu detalhe é a particular, sou terapeuta também. Vocês conversam comigo, interagem, fazem pergunta, é aquele bate-bola ao vivo, né? E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Um beijo no seu coração, te vejo no próximo.